Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse terceiro módulo da disciplina de Gestão da Inovação, nessa nossa disciplina em EAD, o que nós vamos conseguir enxergar nesse terceiro módulo? Mas antes de eu falar nisso, aqui a gente vai falar sobre os processos de gestão da inovação. Quais processos a gente vai seguir para poder conseguir, pelo menos, chegar próximo de uma gestão de inovação daquilo que se espera nos modelos dos dias atuais. Mas antes eu gostaria de só lembrá-los que na primeira aula nós falamos sobre os conceitos e os tipos de inovação. Então ali na nossa primeira aula nós vimos quais são os conceitos, o porquê que se trabalhou isso nos vários países, quais os desafios que os países ou que as nações enfrentam e o porquê do surgimento então aí dessa gestão de inovação e os tipos de inovação que a gente tem. Lembram disso? Já na segunda aula, nós falamos sobre os modelos de inovação, ou seja, modelos que foram criados, adaptados e implementados ao longo dos anos, com as vivências, com as épocas, com as culturas organizacionais de determinadas épocas, determinadas localizações, e a gente parte de um modelo que ele é totalmente linear, ou seja, você começa de uma etapa e vai transpassando para as etapas seguintes, modelo reto, modelo linear. E eu até comento na aula que é um modelo que basicamente ele é a base para quase tudo. Quase tudo que a gente começa a fazer é de um modelo linear. Quando se fala em evolução dos processos de produção, também é linear. E hoje em dia nós temos vários processos de produção totalmente diferenciados e por aí afora. Então tudo que a gente começa lá numa base simplista é linear e com a evolução nós chegamos então a outros meios. E eu lembro que nós comentamos também de um dos modelos, tinha vários ali, mas um dos modelos que é o TID et al., que é um modelo onde nós temos um funil de oportunidades e dentro desse funil eu tenho que buscar a inovação, eu tenho que selecionar os recursos para essa inovação e eu tenho que implementar. Isso ao longo de um funil, ou seja, então quando eu começo lá atrás, eu tenho muitas ideias, eu tenho que selecionar aquilo. E à medida que aquilo vai passando o tempo, nós vamos filtrando, vendo aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é viável, e aí a gente chega então na parte de implementação. E a todo tempo, nesse modelo, nós aprendemos, tanto na entrada quanto na saída. E aí agora então a gente vem falar sobre os processos da gestão da inovação. E aí, o que a gente entende? Que a necessidade de olhar melhores produtos e serviços torna o ambiente competitivo repleto de mudanças e a única alternativa é inovar para não sair no mercado. Então, quando nós olhamos isso, nós percebemos o quê? Que não basta simplesmente você, para querer se manter no mercado, criar algo novo. Hoje nós temos vários exemplos. Você pega o Facebook, por exemplo. Quando ele começou, ele foi uma revolução e tal. Com o passar do tempo, se ele não inovasse, se ele não adquirisse vários outros produtos, se ele não implementasse vários outros serviços, se ele não se modificasse ao longo do tempo, consequentemente hoje nós não usaríamos mais Facebook. Assim como foi, por exemplo, o Orkut. Não sei se todo mundo lembra, mas falando em redes sociais, um exemplo seria o Orkut. Que mais? Vamos lembrar aqui de outros exemplos. Bom, aí vocês também podem estar lembrando de vários exemplos aí de produtos ou serviços que eles foram desenvolvidos através de uma implementação de gestão da inovação, algo novo, algo criativo, que estourou e ao longo do tempo isso vai sofrendo modificações para poder acompanhar o mercado. Senão, tudo vai ficando obsoleto. Então, para se manter, você tem que atualizar, você tem que se reinventar cada dia. E isso serve para nós também. Eu falo que nós, como pessoas, também passamos por esse processo, esse processo de evolução. Então, o meu serviço, eu não faço ele exatamente do jeito que eu fazia ele quando eu iniciei. Quando eu comecei a lecionar em 2011, não existia, pelo menos para nós aqui, esse ensino à distância. Então, hoje eu estou aqui gravando no meu escritório, uma aula para vocês vão assistir no horário que vocês quiserem, da forma como vocês avaliarem melhor, no melhor ambiente possível. Então, todos nós reinventamos, seja ele em qualquer meio. Você pode estar fazendo, mas, consequentemente, as ferramentas são diferentes, o meio de produção é diferente e por aí afora. Então,
tudo sofre modificação. E, no entanto, não basta então inovar uma vez, como eu acabei de falar, né? Nós temos que sempre buscar uma inovação, sempre buscar diferente. O mercado perde isso, senão nós ficamos obsoletos, né? Aquilo que nós fazemos vai ficando ultrapassado, outras pessoas, outros meios vão sendo feitos e aí vai ficando para trás. E para as organizações terem longevidade, né, e lançarem novos produtos e serviços de maneira sistemática e contínua, precisam gerenciar bem a inovação. Então, isso é de extrema importância, pessoal, de extrema importância. Você gerenciar essas etapas e avaliar cada etapa desse processo para que isso ocorra de uma forma constante e duradoura. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o funil de oportunidades e depois a gente vai falar então sobre as etapas para inovar. Falando de funil de oportunidades, o que a gente tem que entender? É que os processos de gestão de inovação praticados pelas organizações não evoluíram com ambientes dinâmicos de negócios, especialmente em razão da imprevisibilidade dos resultados provenientes de atividades relacionadas à inovação. A inovação, ela sempre esteve presente, só que de uma forma simplificada, de uma forma tímida. Né? Porque as pessoas elas tinham medo de inovar. A inovação ela parte de um princípio onde você dá um pulo no escuro. Né? Quando você fala em inovação, não é simplesmente ter a ideia. E a gente vai perceber isso nas etapas, nos processos de inovação. Não é simplesmente ter ideia. Né? Ideias eu tenho a todo momento. E aí eu costumava brincar, lá na minha época de faculdade, vou contar um segredo aqui para vocês, que quando eu estava lá na minha época de faculdade também, com a cabeça assim fervilhando, eu brincava com os meus professores, eu falava assim, a gente precisa pensar algo novo, a gente precisa ter uma ideia. Sabe aquela que você senta no vaso para dar uma cagada? E aí você vai e, pensei em algo. Então, assim, ideias nós temos a todo tempo. Só que da ideia até você conseguir implementar essa ideia, né, demanda tempo, demanda serviço, trabalho, recurso principalmente e incertezas. Então, inovar não é fácil. Né? Então, por isso que quando a gente olha aqui e a gente percebe então que a gestão, a prática disso dentro das organizações não evoluiu conforme os ambientes de negócio. Porque o ambiente de negócio, apesar de ele também ser uma incerteza, mas ele é algo um pouco mais concreto. Né? Mercados financeiros, mercados de negócio. Então, as pessoas parece que tenderam mais por trabalhar isso, que é algo mais concreto, mais fácil, do que partir para uma inovação e dar um tiro no escuro. Né? Então, a gente fala que durante muito tempo a inovação ela ficou em segundo plano. E acaba que as pessoas, os negócios, os modelos de negócios das empresas, elas vão naquele sentido, né, de vaquinhas no presépio. O mercado manda assim, então vamos fazer assim, não vamos dar aquele passo à frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer, sempre trabalhando com a incerteza. Então, um dos dilemas do funil de oportunidades é isso, que nós não acompanhamos a evolução dinâmica dos mercados. Por quê? Porque é uma incerteza. Você trabalhar com inovação pode dar certo, como pode não dar certo, não é verdade? E embora muitas práticas embora muitas práticas empresariais dinâmicas acadêmicas tenham sido publicadas, não há evidência confirmando a melhor forma de gerenciar e organizar a inovação. Ou seja, não há uma fórmula universal a ser adotada para a obtenção do sucesso, diferente dos mercados, dos ambientes dinâmicos de negócio, que você tem fórmulas, né? Várias fórmulas aí falando em termos de negócio, onde você sabe que aquilo ali vai te levar para uma certeza. Né? O mercado das oportunidades, o mercado da gestão e inovação, ele é um mercado incerto. Volto a falar, né? Ele pode dar certo como ele pode não dar certo. E aí, dentre esses outros fatores, nós também temos fatores que afetam a gestão da inovação. E aí a gente destaca 4 aqui. Né? O tipo da inovação é um fator que afeta essa gestão. Né? O estágio dela, com que ela vai ocorrer, o escopo da inovação e o tipo da organização principalmente. Então tudo isso aqui, né? Qual que é o tipo da inovação? Né? Como é que eu vou inovar? Isso atrapalha muito, você não saber, você não definir qual tipo de inovação você quer trabalhar. O estágio dessa inovação, de repente, você está num estágio avançado com as ideias, mas você está num estágio atrasado em relação às implementações, a desenvolver isso. E aí isso também atrapalha. O escopo da inovação e o tipo de organização
principalmente, porque nem todo lugar, pessoal, você encontra um mercado aberto para inovar, pessoas que estão dispostas a correr o risco da inovação, né? Então, o tipo de organização também manda muito, dentre os fatores que afetam essa gestão. Então, assim, qualquer generalização de um processo de gestão de inovação ele deve ser ajustada considerando esses fatores que ajudam a definir etapas coerentes com o contexto da organização. E aí, né, esse processo coerente, além de considerar competências e tecnologia, ele deve levar em conta principalmente atividades críticas que envolvem a empresa. Então, para você trabalhar um escopo de inovação, você tem que, dentro de uma organização, você tem que entender que 4 grandes áreas, elas são de atividades críticas e requerem muita atenção. A produção, né, que você está lá envolvido, a logística, o atendimento ao cliente e os sistemas de informação, que é toda aquela parte de comunicação dentro da organização, toda aquela parte de trabalho nos dados que geram informações. E todas essas atividades, elas impactam na gestão da inovação e são afetadas por ela. Então, não é simplesmente criar uma ideia. Se você tem toda uma complexidade em 4 grandes áreas dentro de uma organização, trabalhar isso em cada área é de extrema importância para que você consiga ter esse sucesso, para que você consiga desenvolver então uma ideia e implementar uma gestão de inovação. Volto a falar, né? De grandes ideias o mundo está cheio. Ideias todo tempo a gente tem, mas você passar por um processo de refinamento, um processo na prática, por essas grandes áreas que a gente vê dentro de uma organização, aí já requer um estudo maior, uma demanda de tempo maior, e por isso que não é tão fácil assim. E aí, falando aqui do funil, né? Em uma empresa, o fluxo criativo em que as oportunidades de inovação transitam podem ser representadas por um funil. Então é o que eu estou falando. Grandes ideias vêm a todo tempo, de todas as pessoas, de todos os setores, né, de todos os níveis. Todo mundo fala alguma coisa. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz assado? A gente podia fazer isso, fazer aquilo. Então isso está na lista de ideias. E aí o funil é grande, né? A boca do funil ela é larga. Ou seja, cabe muita ideia. Só que aí você precisa fazer o quê? Uma avaliação de oportunidades. É a primeira refinada que você dá, né? E aí, depois desse primeiro refino, nós passamos então para a avaliação de cada projeto que foi listado na primeira parte. E ali sim você já tem, né, um grande funil. Por quê? Porque ali você vai refinar tempo, gasto, pessoas, tudo isso aí, implementação, tudo isso demanda, né, uma certa avaliação e, consequentemente, várias ideias vão ficando para trás e se perdem nessa etapa do meio do processo da gestão de inovação, né? E aí você passa então para um desenvolvimento, que é a parte de implementação em si, que é ou criar o produto, ou criar um processo, ou desenvolver, né, métodos. Então é ali, na parte do desenvolvimento, que você realmente afina até você chegar num produto final. E as oportunidades, então, elas são analisadas, selecionadas e avaliadas segundo critérios fundamentais para tomadas de decisão, que é o que nós acabamos de falar. E aí, pessoal, é importante a gente entender o quê? Que ao longo do funil, né, o fluxo equivale às etapas do processo que se inicia com o levantamento. Passa pela seleção, definição de recurso, implementação, até a chegada da aprendizagem, que é, né, aquele modelo TD&Ali, que a gente falou lá na segunda aula nossa. E aí, voltando lá àquele funil, o que nós entendemos? Que a primeira etapa ela é a etapa do levantamento e a criatividade, né, cheia das propostas e ideias até a seleção. Selecionar aquilo que realmente é viável, aquilo que realmente é interessante. Então já há o primeiro refino. Da segunda etapa, que é a seleção, para a terceira, nós temos uma oportunidade de estratégias definidas, com a definição de recursos. Então, ali que você afina e, de fato, parte para a parte concreta de se implementar essa inovação. E é o método 3 para o 4, né, que são os recursos para implementar. Então, depois que você definiu quais recursos você precisa, qual o dinheiro que você precisa, qual o tempo, quais as pessoas que vão estar envolvidas, você parte para essa implementação. E aí,
né, nós temos, como é um movimento cíclico, nós temos que essa inovação ela volta, porque a todo tempo nós temos que inovar. E como a gente fala que não inova só uma vez, como esse movimento ele é cíclico, nós temos o reconhecimento e a recompensa, e é o que e a reavaliação, e é o que implementa então para você ter novas ideias, né? A partir do momento que você aprende com os seus erros das etapas passadas, você tende a fazer algo novo e melhor. E dentro disso tudo nós temos a aprendizagem, né, a todo momento, aprendendo em cada etapa a inovar melhor, a gerir melhor. Tá ok, pessoal? Então agora nós vamos falar a respeito das etapas para se inovar. Nós vimos então o funil de oportunidades, agora nós vamos falar então da etapa para inovar. Bom, pessoal, e falando então das etapas, né, nós listamos ela agora há pouco. Então aqui, depois vocês venham com calma, né, no slide e olhem, mas para a gente não ficar com muita coisa repetitiva e maçante, o que é interessante? Nessa fase do levantamento é aquela fase onde as pessoas buscam as ideias, né, levantam as ideias, imaginam cenários. E aí é importante a gente destacar que a gestão da inovação, né, em cada etapa. Então você pode inovar, né, dentro dessa primeira etapa, e a gente tem casos. Então eu vou citar exemplos aqui. Então essa primeira etapa, né, como a gente já comentou do levantamento, né, depois vocês deem uma passada aqui. Olha, exemplos de pequeno e grande porte, empresas, né, de pequeno e grande porte que inovaram por meio de ações realizadas na etapa de levantamento. Então a indústria de sorvetes Geloni observou seus concorrentes e inovou no design de embalagem. Como resultado, obteve o reposicionamento de seus produtos e maior grau de qualificação nos insumos alimentares. Outro exemplo, a indústria cosmética Natura se inspirou nos banhos de cheiro aptos em algumas regiões do Brasil e lançou a linha Águas de Banho. Além disso, associou o produto ao uso sustentável de ativos da biodiversidade. Então lá atrás, no levantamento das ideias, né, isso aqui são exemplos de ações realizadas, inovação, nessa etapa de levantamento. Uma outra etapa que nós temos é a etapa de seleção, que é aquela que você seleciona as melhores ideias para aí sim, né, efetivar os processos mais duros. Mas há inovação nesse processo? Ah, sim. Quer ver o exemplo? Depois vocês passem por aqui, vocês vão ver vários conceitos aqui. Mas falando do exemplo, empresas de pequeno e grande porte que inovaram por meio de ações realizadas na etapa de seleção. A prestadora de serviços de manutenção mecânica Grau-Quemar identificou problemas de desperdício de tempo e recursos. Então, selecionou tecnologias de controle de tempo por ordem de serviço. Depois integrou a equipe em grupos de trabalho e comunicou os objetivos. Além disso, inseriu clientes chaves no processo de melhoria e prestação de serviços externos, o que permitiu aumentar a qualidade da empresa. A URBS, prestadora de serviços de urbanização, identificou uma oportunidade para os empresários eliminarem desperdício de recursos financeiros e os usuários terem um transporte público mais rápido na cidade de Curitiba. Implantou o cartão de transporte eletrônico, que permite o acesso direto ao sistema de bilhetagem eletrônica. Então isso aí lá no processo de seleção das ideias, né, eles perceberam essas oportunidades e implementaram essas aí. Então exemplo de inovação nessa etapa aqui, realizada nessa etapa de seleção. A outra etapa é a definição dos recursos, que é também de extrema importância, né? Qualquer projeto que você vai desenvolver, e aí a gente estudou em gestão de projetos, você tem que gerir tempo, recurso, material, pessoas, tudo isso aí envolve na gestão do projeto, não é isso? Então aqui também não é diferente. Sendo um projeto de inovação, você também tem que gerir os recursos. E aí um exemplo aqui que a gente tem, empresas de pequeno e grande porte que inovaram por meio de ações realizadas na etapa de definição de recursos. O planejamento consiste do portfólio de produtos da hidrometalúrgica ZN Bombas. Permitiu definir uma nova estratégia de desenvolvimento de tecnologias de energia eólica de pequeno porte, direcionando a empresa para a captação de recursos financeiros subvenciados em editais públicos e privados. E um outro exemplo, a Companhia Paranaense de Energia, Copel, identificou tecnologias, insumos e equipamentos que permitiram substituir o sistema de iluminação pública, gerando economia de mais de 22% em pequenos municípios. Então, na parte de definição de recursos, houve essas implementações aqui. E a fase da implementação
né, é aquela fase que de fato a gente vai colocar a mão na massa e materializar aquela nossa ideia, assim podemos dizer, né? E aí, um exemplo aqui é a utilização de padrões de qualidade e a customização de processos de produção civil permitiram à construtora Doria cumprir seus prazos de entrega em razão do aumento de sua produtividade. E um outro exemplo, a Embraer utiliza práticas avançadas de gestão de projetos com múltiplos fornecedores e adota técnicas, tecnologias e ferramentas de engenharia de alta complexidade que permitem realizar a venda de projetos antes mesmo de o avião ter sido produzido. Com isso, garante a entrega de produtos de acordo com os altos padrões internacionais de exigências regulatórias, em especial as aeronaves utilizadas em sistemas de defesa. Ou seja, na fase de implementação, eles inovaram fazendo o quê? Vendendo o produto para ter recurso para poder produzir. Então, eles não vão lá, fabricam, gastam milhões atendendo padrões e depois eles procuram vender aquilo ali e correm o risco de não vender. Eles conseguiram implementar essa venda, inovar nesse período de venda, onde eles conseguem vender o produto antes mesmo dele ser produzido. E isso é um fator importante. Você já ter o recurso financeiro para poder desenvolver todas aquelas tecnologias necessárias. E a aprendizagem, pessoal, ela anda a todo tempo. A cada processo que a gente passa, tanto em gestão de projetos quanto em gestão de inovação, a cada processo, a cada aprendizagem levantado ali deve ser levado em conta. Não é verdade? Bom, pessoal, o que eu tinha para poder falar para vocês aqui é isso. Tem bastante coisa para a gente estar lendo ali, mas eu vou deixar para vocês lerem com calma. Não adianta eu ficar falando. E depois passem por aqui. Eu tenho esses processos de gestão e inovação na prática. Então, eu tenho vários relatórios, formulários que vão, em cada etapa, vocês vão ver relatórios que nos auxiliam, formulários que nos auxiliam no desenvolvimento, então, de cada etapa. Então, eu peço que leiam com calma. E para quem for trabalhar com alguma prática, que já prepare esse material aqui, que monte esses formulários, porque é necessário para cada etapa, a etapa de levantamento, a etapa de checklists, tá vendo? Para revisão, depois passem com calma. Formulário 2, na seleção das oportunidades, você ter várias oportunidades e avaliar as justificativas para ver se é viável ou não. Formulário 3, na parte dos levantamentos de recursos, onde você vai estar estimando a parte financeira do seu projeto. Na parte de implementação, a mesma coisa. E na parte de aprendizagem também, um formulário para você ter um feedback daquilo que se aprendeu ou não. Legal, pessoal? Então eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida eu estou aí à disposição de vocês. Beleza? Então, muito obrigado.